E aí pessoal, vocês gostam? Então a gente continua fazendo esse tipo de conteúdo. Hoje teremos mais criadores de conteúdo comentando sobre qual celular eles usam e por quê. A ideia é não só trazer canais novos, canais que vocês ainda não conhecem, como mostrar a opinião deles do porquê eles estão utilizando um equipamento específico, os seus acessórios e tudo mais. Eu espero que vocês gostem e de novo não se esqueçam de deixar aqui nos comentários ou até mesmo marcar os criadores de conteúdo com um arroba de quem você quer que apareça no próximo episódio. Então é isso e bora ver aí o que o pessoal tá utilizando. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o André Felipe, produtor de conteúdo de tecnologia, tanto aqui pro YouTube quanto pro Instagram. E hoje eu tô aqui no canal Escolha Segura para falar para vocês um pouquinho sobre o meu smartphone de uso principal, que é aqui o iPhone 11. Além de utilizar o iPhone 11 como meu smartphone principal, eu também alterno às vezes entre outros dispositivos Android. O smartphone da vez Android aqui é o Moto G8 Plus, que acabou de ser lançado, então a gente sempre tem aí essa alternância de smartphones. Vocês que acompanham aí os produtores de conteúdo de tecnologia já devem ter noção disso daí. Bom, eu utilizo aqui o iPhone 11 nas minhas produções de três formas, digamos assim. Utilizo ele muito para produção de conteúdo lá no meu Instagram, principalmente produção de stories, né? Também uso no TikTok, enfim, redes sociais em geral. Utilizo ele aqui também como minha câmera secundária do canal. As imagens que eu gravo de cima, né? Geralmente eu gravo com a imagem de frente e outra de cima. Eu utilizo ele também porque ele tem uma câmera muito boa. E o terceiro ponto aí é o ponto que eu estou utilizando ele aqui agora, que é para captar o áudio. Eu utilizo o áudio do iPhone aí pelo fato dele estar aqui sempre próximo do meu rosto. Sobre acessórios que eu utilizo aqui com o meu iPhone 11, o principal é esse aqui, ó, vocês estão vendo aqui, que é um suporte que eu utilizo para poder fazer as minhas gravações verticais. Então eu coloco ele aqui dessa forma, mais ou menos nessa altura aqui, e filmo tudo que tá aqui na mesa. Então o acessório que eu utilizo aqui basicamente é esse suporte, o que facilita também eu utilizar o som do iPhone 11, porque ele fica muito próximo aqui do meu rosto, pode crer? Eu tenho utilizado esse smartphone como meu smartphone principal há pelo menos 6 meses, e sim, eu tenho intenção de mudar para um smartphone mais recente. No caso, eu vou migrar aí pro iPhone 12 assim que ele for lançado. Eu sinceramente não indico para você que tem um iPhone 11 já pular pro iPhone 12, porque sinceramente esse smartphone vai ficar aí bom por muito tempo. Eu só vou mudar de aparelho, pegar um aparelho mais recente, só mesmo pelo fato de ser um produtor de conteúdo. Então esse foi aqui o meu smartphone de uso principal. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais! E aí pessoal de Escolha Segura, eu sou Breno Hayashi do canal Hightech e o celular que eu estou usando há mais de um ano é o OnePlus 7 Pro. E para ser bem honesto com vocês, desde que começou a era dos smartphones, eu só usei celular Android e sempre seguindo aquela lei do filho mais novo de herdar o celular dos outros. Quando eu finalmente consegui comprar o meu próprio celular, eu investi pesado em um que tivesse o melhor hardware possível, que foi o ZTE Axon 7. Só que infelizmente o software dele só dava dor de cabeça. Aí esse foi o ponto que eu queria focar no meu dispositivo seguinte. Como a OnePlus já era muito conhecida pelo seu sistema mais limpo, a decisão não foi muito complicada. E eu posso dizer que a minha satisfação com o OxygenOS até o momento é imensa. Só que além do salto absurdo que foi o upgrade de software, o hardware não podia ficar para trás. O 7 Pro tem as especificações de um topo de linha de 2019, incluindo a tela Quad HD, que conta com o painel OLED da Samsung simplesmente maravilhoso. E eu mentiria para você se falasse que a câmera pop-up não foi um bônus bacana. Até hoje eu impressiono as pessoas com esse mecanismo. Só que apesar de ser um celular extremamente potente e que me atende com muita tranquilidade, eu não uso ele para edição de conteúdo, no máximo um ajuste de cores para fotos no Instagram. E como o OnePlus 7 Pro não tem entrada de 3.5mm, inevitavelmente o meu maior acessório é um fone Bluetooth. No momento eu estou variando entre alguns modelos totalmente sem fio, mas eu já estou pensando na possibilidade de trocar de celular em um futuro próximo. O único motivo que me faz pensar nisso é o burn-in que a tela sofreu.
uma das consequências da maravilha que é o OLED. E como eu estou tentando seguir a linha de pegar um software redondinho, a primeira opção da minha lista é um iPhone. Eu já fui muito contra esse dispositivo, mas é impossível negar a sua qualidade. O meu maior problema sempre foi a limitação na customização da interface, o que já foi parcialmente resolvido no iOS 14. Desde o anúncio dessa atualização, o iPhone 12 não sai da minha cabeça. Muito obrigado a todos do Escolha Segura pelo convite e eu vejo vocês em um próximo episódio. Valeu! Fala galera do Escolha Segura, aqui é o Phelps e hoje eu fui convidado para falar um pouco do meu smartphone de escolha que eu uso diariamente. Lá no meu canal eu não costumo falar muito sobre smartphones, eu trago um conteúdo mais sobre setups, casa inteligente e Alexa. Mas vamos ver como é que eu me saio aqui, né? O meu smartphone principal atualmente é um iPhone XS de 256GB na cor Gold. Sim, é um iPhone e não é o modelo mais novo, nem o mais top de todos, mas como um criador de conteúdo, ele atende muito bem todas as minhas necessidades para produzir. Dos diversos aspectos que um smartphone pode ter, esse aqui provavelmente não é o melhor de todos em diversas categorias, mas no geral ele é um smartphone muito sólido. Ele tem uma tela Super Retina OLED que é muito bonita, num tamanho que eu acho ideal. Ainda é um smartphone muito rápido, que tem um processador que vai rodar tudo que nós temos na App Store tranquilamente. A qualidade da câmera também é muito sólida e funciona muito bem nos stories do Instagram. Existem muitos smartphones Android com especificações melhores, até por um custo menor, que provavelmente eu conseguiria fazer bastante do que eu faço por aqui. Mas na minha opinião, o que é indispensável para mim que edita os vídeos do canal no Final Cut, no MacBook Pro, é a integração que o tão falado ecossistema da Apple oferece. Todos os dispositivos da Apple podem ser bem caros, mas o fato é que eles funcionam muito bem juntos. E isso é algo que se tornou fundamental para a minha produtividade. Por exemplo, eu constantemente preciso transferir arquivos entre o iPhone e o Mac, seja para inserir uma captura de tela num vídeo que eu esteja editando, compartilhar algum arquivo ou transferir uma foto que foi editada no Lightroom para ser postada no Instagram. O AirDrop com certeza é a maneira mais prática de se fazer isso, sem a necessidade de internet e sem perder qualidade. Nós também temos uma área de transferência compartilhada entre os dispositivos para copiar e colar arquivos e textos entre os dois. Eu sempre preciso copiar um link aqui no computador para colocar num Store, por exemplo, ou copiar um texto maior que eu tenho escrito no computador e enviar para alguém no iPhone. Essas são as razões principais que eu tenho para utilizar um iPhone, e isso meio que me prende nesse ecossistema. Bom galera, então é isso aí, eu agradeço o convite do Escolha Segura pela oportunidade de participar desse vídeo aqui, e a gente se encontra de novo lá no meu canal. Até mais! Fala pessoal do Escolha Segura, eu sou Gabriel Romero, sou criador de conteúdo aqui no YouTube e lá no canal a gente fala sobre tecnologia, fotografia e algumas configurações de câmera. Só que o assunto a ser abordado hoje nesse vídeo vai ser o smartphone que eu utilizo, e é o Xiaomi Mi 9T. Eu sei que existe uma outra versão desse smartphone, que é o Mi 9T Pro, que é o mais top de linha, só que o meu é a versão mais simples mesmo. E mesmo sendo a versão mais simples, eu sou muito fã desse celular, justamente pelo que ele entrega pra você. Ele tem uma ótima performance, ele nunca travou. E olha que eu já estou usando ele aí há quase um ano. Eu consigo rodar qualquer jogo, inclusive eu já gravei vídeos com ele, já fiz edição também. Eu tiro muita foto com o smartphone e você pode ver que a qualidade da câmera dele é muito incrível. Esse smartphone tem câmeras sensacionais, o meu Instagram não deixa eu mentir, eu sempre estou postando foto com ele. O segredinho da câmera dele é você colocar Google Câmera, porque aí você não vai ter aquele embelezamento de rosto. Sério mesmo, gente, as fotos desse celular são incríveis. Eu falo isso porque eu saí de um iPhone para vir para esse. A bateria desse smartphone também é muito boa, eu vou deixar um gráfico aqui de como é mais ou menos o meu uso no dia a dia com esse celular. Geralmente eu consigo 15 horas de bateria, sendo 5 horas de uso intenso, mas eu acho que o fator principal que me mantém na Xiaomi é o ecossistema Xiaomi. Eu já contei alguns episódios bem engraçados lá no meu canal, e um deles foi de quando eu fui assaltado. Tá bom, isso não foi tão engraçado. Eu consegui ir atrás do ladrão. Tudo isso porque a Xiaomi tem um localizador muito eficaz e quando você bloqueia o celular, ninguém mais consegue usar. Uma história bem doida, né? Mas enfim, eu tô falando isso pra dizer que esse celular me proporciona segurança, boas câmeras, boa bateria, um ótimo processamento. Eu acho que a Xiaomi criando esse celular foi mais ou menos o professor Antônio criando as meninas superpoderosas. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Tanto que eu não penso em trocar de celular tão cedo. Esse celular supre muito bem as minhas necessidades e eu só uso ele é o meu smartphone principal, uso pra tudo mesmo. Acessórios que eu gosto de usar com ele: Power Bank, e eu também gosto de usar esse microfone externo para fazer algumas gravações pro canal. Então fica aí o meu depoimento a respeito desse celular. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.
E aí galera, tudo bem? Eu sou o Joaquim Júnior e eu tenho um canal chamado Instatech, onde eu posto diversas coisas a respeito de tecnologia, smartphones, smartwatches e tudo isso. O aparelho que eu uso é o Samsung Galaxy S10 Plus. Eu tenho uma história interessante com esse aparelho. Eu fui diagnosticado com depressão e síndrome do pânico. Era muito difícil pra mim, eu praticamente não saía de casa. E as pessoas me cobravam uma posição em relação a ter um emprego e eu não podia sair de casa porque eu não me sentia confortável. Eu tinha medo de ter crises de ansiedade. E aí eu comecei a aprender um pouco mais sobre Photoshop e tentar vender artes para algumas empresas aqui da minha cidade. E aí uma empresa me fez uma proposta de gerenciar o marketing dela, porém eu precisava de pelo menos um aparelho que tivesse qualidade de imagem boa. E eu não tinha um aparelho que me desse essa qualidade com desfoque de fundo e tudo mais nas fotos. Eu vendi o aparelho que eu tinha, pedi dinheiro emprestado do meu pai, peguei cartão emprestado de um amigo meu, parcelei, comprei o Galaxy S10 Plus. A empresa amou as fotos que eu tava tirando, juntamente com as artes que eu tava fazendo. Então o S10 Plus foi um aparelho que praticamente mudou a minha vida. Ele foi importante para eu sair do lugar onde eu tava e começar a conquistar as minhas coisas. Inclusive, hoje eu tô gravando aqui com a câmera DSLR que eu comprei através do dinheiro que eu ganhei trabalhando nessa empresa. E é muito bom porque eu consigo tirar as fotos com o Galaxy S10. No Lightroom eu já consigo editar pelo próprio aparelho sem precisar levar pro computador, fazer as edições direto no celular. Quando eu tiver condições, provavelmente eu vou pegar um Note 20 Ultra, porque vai me ajudar muito. E é isso, pessoal. Escolha Segura, muito obrigado pela oportunidade. Salve galera do Escolha Segura, eu sou Leonardo Rocha e eu sou editor e apresentador do canal do Tecmundo aqui no YouTube também. O celular que eu tô usando atualmente, na verdade, eu sempre mantenho 2 celulares comigo. Um, eu não posso mostrar aqui pra vocês porque é o iPhone 11 Pro Max, que eu tô usando pra filmar esse vídeo, e é o que eu uso basicamente pra filmar tudo que eu gravo durante eventos de que eu viajo por aí, ou agora nesse período de home office meio forçado, né? Eu uso ele principalmente pra isso, não é o meu smartphone pessoal, eu não considero ele meu, mas eu acho ele muito competente pra fazer essas filmagens mais profissionais, assim, né? Com a qualidade mínima que o trabalho exige pra gente poder trazer conteúdo pra vocês por aqui. Agora, fora do iPhone, que é um aparelho que fica mais fixo comigo mesmo, o meu aparelho pessoal é sempre o que eu estiver testando para fazer algum review, que no caso de agora é o Galaxy Note 20 5G. Não é a versão Ultra quem testou foi a nossa querida Joy. Eu tô testando esse aqui, e aí sempre que eu tô testando o aparelho eu transfiro todas as minhas contas para ele e uso como o meu aparelho pessoal mesmo. Eu geralmente prefiro fazer isso mais com Android do que iOS, por mais que a iOS tenha melhorado bastante com esse update novo. Mas enfim, não vamos sair por tangentes, né? O Galaxy Note 20 eu tô testando, eu tô achando um aparelho bem legal. Ele é um aprimoramento um pouco, aliás, bem mais sutil com relação à geração passada do que o modelo Ultra, né? O modelo Ultra traz muito mais inovações, mas eu tô achando ele um aparelho bem competente, sim. Dito isso, outra pergunta que vocês fizeram, que o pessoal do Escolha Segura pediu pra gente se orientar aqui pra responder pra vocês, é se eu faço algum tipo de conteúdo, né? Edição de conteúdo direto no celular. Muito pouco, na verdade. Como eu filmo bastante pelo iPhone, o máximo que eu faço normalmente ali é cortar um pouquinho de gordurinha antes e depois, e mando pro pessoal fazer a edição mais completa dos vídeos no canal, né? A gente tem um time de editores focado pra isso. Então, no máximo eu corto alguma gordurinha ali no editor nativo do iPhone, que pra isso serve ok, assim. Se fosse fazer uma edição mais elaborada, provavelmente eu precisaria de um aplicativo pago mais robusto pra isso. Com relação a acessórios, o acessório de celular que eu uso muito é esse Osmo aqui, é um Osmo 2, se eu não me engano. É um gimbal, né, pra estabilização. Eu uso um pouco aqui em casa pra segurar alguns aparelhos aqui quando eu vou fazer alguma filmagem de produto por aqui, mas é muito mais útil durante eventos, né, quando a gente viaja em eventos. Esse aqui é uma mão na roda pra você fazer o take do hands-on do produto lá e já mandar para o pessoal editar com mais qualidade. Ele ajuda muito a estabilizar os produtos e eliminar qualquer tremedeira, até porque eu sou bem conhecido por tremer um bocado quando eu tô segurando os aparelhos. Agora, se eu não pretendo trocar, porque, né, nenhum desses smartphones é meu. Aliás, não só pretendo, né, eu provavelmente vou trocar nas próximas semanas. Toda semana eu tô trocando de aparelho praticamente, pra testar um dispositivo novo. Agora, se eu fosse comprar um novo pra mim, eu provavelmente já tá bem enrascado, porque nessa vida de testar produtos, de analisar produtos, a gente acaba se acostumando com os melhores, e na hora de comprar isso sai bem caro, né? Então, quando eu tiver que comprar meu próprio celular, aí vai ser pesado. Mas enfim, esse sou eu, né? Valeu, galera. Um abraço. Oi gente, eu sou Marina Monteiro, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo bastante sobre tecnologia, principalmente produtos da Apple, então iPhone, iOS, MacBook, iPad. Mas antes de mais nada, muito obrigada ao Bruno e todos do Escolha Segura pelo convite.
O smartphone que eu tenho é o iPhone 11 Pro Max de 256 GB, o prateado, e eu uso tanto para trabalho quanto para lazer. O motivo da escolha é porque, primeiramente, eu sou fã da marca desde muito nova. O meu primeiro iPhone foi o iPhone 4 e depois disso eu nunca mais tive outro smartphone. E, além disso, desempenho e otimização fazem bastante diferença. Eu acredito que o iOS roda muito bem no iPhone. O ecossistema também é o outro motivo. Eu tenho MacBook, Apple Watch, AirPods Pro e todos os dispositivos Apple conversam muito bem entre si. Além disso, segurança, né? Querendo ou não, o iOS nos traz muito mais segurança e privacidade se comparado com o Android, por exemplo. Em relação à edição de vídeo, eu não faço nenhum tipo de edição no smartphone, mas eu uso muito o Instagram, então eu faço bastante stories no Instagram, eu edito muita foto, basicamente eu uso muito o meu iPhone para edição de fotos, stories e para assistir bastante vídeo também. Sobre acessórios, eu diria que os carregadores sem fio da Anker são indispensáveis para mim, eu realmente não vivo mais sem. E os meus AirPods Pro, se esse for considerado um acessório, com certeza tá na minha lista, porque eu também não vivo sem os AirPods Pro. Eu pretendo sim trocar o iPhone 11 Pro Max pro 12 Pro quando o lançamento acontecer, mas até lá eu tô muito feliz com ele, sem contar que a bateria do iPhone 11 Pro Max também tá muito boa, né, se comparada com a bateria dos iPhones anteriores. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos do Escolha Segura pelo convite, fiquei muito honrada de estar participando aqui com vocês. Beijos! Oi, eu sou o Murilo do canal 3D Geek Show, que é um canal focado em impressão 3D. Atualmente eu tenho o Samsung Galaxy S10 Plus, que inclusive eu uso diversas vezes para gravar os close-ups de algumas cenas das impressoras 3D funcionando. Eu gosto bastante dele, principalmente pela câmera. O modo automático da câmera já é muito legal, mas se você quiser, ele também deixa você ter o controle total das funções da câmera de modo profissional, mesmo quando a gente está gravando um vídeo. Nos outros celulares, o modo Pro normalmente é habilitado só para foto, mas nesse celular ele habilita também para o vídeo. Isso para quem é youtuber é uma grande vantagem, né? Outra coisa bacana nesse celular e que eu uso muito, principalmente no Instagram, é o modo de foco seletivo. Ele consegue focar automaticamente no rosto da pessoa e cria um leve desfoque no fundo. Isso aumenta demais a qualidade do vídeo e fica muito legal pro Instagram. Quero mandar um grande abraço pro Bruno e dizer que eu espero você lá no 3D Geek Show também. Olá pessoal, do Escolha Segura, aqui quem fala é a Pamela do Minuto Tech, o canal de tecnologia e informação onde nós falamos de tudo um pouco, inclusive customização de Windows. Fica legal. Bom, hoje eu estou aqui para falar para vocês qual é o meu smartphone, o smartphone do meu uso cotidiano, aquele que eu coloco todos os aplicativos do banco nele. Estamos falando do Galaxy S10 e o smartphone de entrada da linha S10, o último dos moicanos no quesito compacto, que é um smartphone que cabe no seu bolso. Assim, literalmente, principalmente se você for mulher, e assim como eu, calças femininas, tem bolsos pequenos. E ele cabe. Então esse é um dos diferenciais a qual fez eu escolher o smartphone. É um smartphone que tem um desenho ali bem simples, bem minimal mesmo e bonito. Além dele ter alguns recursos que eu utilizo bastante. Como por exemplo a entrada para fone de ouvido, eu utilizo ela muito porque os drives de áudio da Samsung são extremamente potentes, extremamente interessantes para captação de áudio. Então eu uso o smartphone como meu gravador. Eu coloco o meu microfone da boia nele e faço todas as gravações em off do canal e de trabalhos externos. Ele também possui carregamento sem fio, carregamento por indução, porque assim, pra que fios, não é mesmo? Então esse é um dos diferenciais que fez eu adotar o aparelho. É óbvio que ele tem alguns downgrades com relação à linha S10 e por ele ser um smartphone de 2019 com relação aos Galaxy desse ano. Mas no geral é um smartphone que me atende muito bem. É um smartphone perfeito para mim e não pretendo trocar tão cedo, principalmente por conta dos desenhos. Eu aguardei a onda dos smartphones com cabelo Ronaldinho, aquele note de franjinha passar, e agora eu vou aguardar os smartphones com aquele quadradinho de câmera atrás, que eu vou esperar passar essa onda. Mas é isso, eu agradeço muito o convite do Bruno, o convite do Escolha Segura, muito obrigada e espero vê-los lá no Menu Tech. Até mais! E aí pessoal do Escolha Segura, eu sou a Estela Dauer do canal Eu Testei e este aqui é o meu maior gadget, o Pombo Pi.
Então, além do Pombo Pi, né, que é meu gadget principal, eu uso também como meu daily driver o Galaxy S10 Plus. Eu ainda não vi necessidade de passar para o modelo do ano desse ano. Esse daqui tem me servido muito bem e eu tenho usado bastante ele para fabricar conteúdo, né, escrever muita coisa, principalmente. Eu utilizo ele conectado num monitor, utilizando o modo DeX. Para mim é super útil, é uma das coisas que eu tenho utilizado. Dá para dizer que um dos acessórios que eu uso é case. Eu nunca deixo de utilizar os smartphones com que eu acabo saindo por aí sem case, eu acho essencial. Ainda nessa pegada de produtividade, né, de produzir conteúdo utilizando o celular, eu tenho utilizado também o LG G8X, né, justamente para tentar utilizar ele apenas com apenas a telinha e o teclado dele, para ver também como é que é a produtividade disso, como é produzir conteúdo com ele. E ainda falando em acessórios, tem algumas outras coisinhas que eu acabo utilizando com o meu smartphone no dia a dia que são essenciais. Uma delas é essa bateria portátil aqui da Samsung, que o que eu faço? Eu deixo ela conectada no USB-C ao lado da minha cama e é ela que eu uso para recarregar minhas coisas. Por quê? Porque ela tem um carregador rápido, sem fio, e além disso está sempre conectado na tomada. Se eu precisar sair com ela, eu já tenho uma bateria carregada 100%. Até coloquei uns pezinhos nela aqui para não ficar riscando a minha mesa. Outra coisa que eu utilizo também todos os dias são os Buds Plus, né, fones de ouvido True Wireless, que eu tenho usado bastante também para ouvir música, ouvir podcast, ASMR, e eu tô aqui com os Buds Live para testar também, mas por enquanto o meu daily driver, o que eu utilizo todos os dias, são os Buds Plus para utilizar para música, o que eu precisar. E por fim, mais uma das coisas que eu utilizo é esse daqui do vidro, que você já tem ouvido falar, né? Esse daqui chama YubiKey, é uma chave de segurança que serve para você autenticar contas no seu smartphone ou no computador de um modo mais que seja muito mais difícil de hackear. Essa empresa aqui, a YubiKey, eles até hoje, de 11 anos de existência, nunca tiveram nenhum ataque. Então o que você faz é tipo no computador, você coloca no USB-C e quando eles te pedem para você fazer aquela autenticação de 2 etapas, eles pedem para você colocar o dedo nessa partezinha de ferro aqui, que é para comprovar que tem um humano, né, autenticando isso. No smartphone basta você conectar, você passar aqui atrás do smartphone, os smartphones que tem NFC também vão ser autenticados. Sonhos de gadgets relacionados a smartphones, eu tenho conversado bastante com o Bruno Laguela, que uma das coisas que eu tenho querido é um monitor portátil, um USB-C, para que eu possa levar ele junto com o smartphone Samsung e eu posso utilizar o DeX em qualquer lugar. Então essa está entre as minhas próximas, uma das coisas que eu pretendo adquirir. E também eu gostaria de sair do S10 Plus e passar para um Note 10 Plus, que eu acho que vai ser mais legalzinho, sem a necessidade ainda de passar para o modelo desse ano. Olá, eu sou Wesley Moraes e faço parte da equipe de vídeo para o canal do Tudo Celular aqui no YouTube. E indo direto ao ponto, entre as minhas responsabilidades eu tenho a oportunidade de testar os principais modelos das marcas mais populares. É por isso que nesse momento eu estou com essas 3 belezinhas aqui em mãos. Eu vou citar os modelos por idade, para ficar mais fácil. O primeiro é o ROG Phone 2, que após nossa análise virou referência não só no quesito gamer, mas porque também se destacou em outros aspectos importantes. Ele tem uma bateria grande, tem um áudio potente e uma tela com boa qualidade e taxa de atualização alta. Então sempre que chega um top de linha novo para ser testado, eu acabo passando um pouco mais de tempo com o ROG Phone 2 para saber se o rival conseguiu uma boa evolução. Daí vem o segundo aparelho, que é um iPhone 11 Pro Max. Esse aqui é um caso de amor e ódio e, por incrível que pareça, é meu celular principal de uso no dia a dia. A verdade é que eu acho o iPhone um celular muito feio, mas tipo, feio de doer. Além das câmeras gigantes aqui na traseira, você olha para a tela com esse note gigantesco em cima. Não me desce. Apesar disso, eu já comparei alguns aplicativos nele em outros aparelhos e aí eu não tive muita dúvida. Postar em redes sociais, aplicativos de bancos, chamar um Uber, eu percebi que é muito mais estável e prático no iPhone. E olha que eu sou usuário da linha Galaxy S Note da Samsung desde os primeiros modelos. Mas como a bateria do iPhone deu uma boa melhorada em 2019, eu resolvi dar uma chance e adotar como modelo de uso principal. Daí agora tem o terceiro modelo, que é um Galaxy Note 20 Ultra. Eu estava usando como aparelho secundário o Galaxy Note 10 Plus até alguns meses atrás.
Daí chegou o S20 Ultra e eu não curti muito não. Tanto que fica mais tempo na caixa e só sai para alguns comparativos de câmera de vez em quando, ou para ver algum aspecto particular e comparar com algum rival que estejamos criando análise no momento ali. Mas aí chegou o Note 20 Ultra e deu uma melhorada considerável nos aspectos que eu tinha visto como negativos no S20 Ultra. Então ele acabou sendo o parceiro de uso no dia a dia com o iPhone. E eu não sou muito de usar a S Pen, mas de alguma forma a linha Note tem minha admiração nos últimos tempos bem mais do que a linha S. E é isso, não sei se é a idade já pesando nos ombros, mas eu já fui bem mais de ficar destravando o aparelho para instalar ROMs alternativas e em busca de adicionar recursos extras que as marcas não incluíam de fábrica e etc. Mas hoje eu estou mais pacato no uso, nem papel de parede eu troco mais. Só faço questão de ter uma power bank com suporte a recarga sem fio e um bom fone sem fio intra-auricular com cancelamento de ruído para ficar em paz. Vou até pedir licença para curtir uma música agora. Um abraço e valeu, pessoal do Escolha Segura. Ô Bruno Laguela, me manda um autógrafo seu depois, tá ok? Pode ser uma caneca feita no seu galpão de impressoras 3D. Um abração. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de qual celular você usa e por quê. Como eu já comentei lá no começo, deixa aqui nos comentários qual é o próximo creator, o criador que você quer ver por aqui falando qual celular que ele utiliza para eu tentar entrar em contato. E também não esquece de like, comentário, quero saber qual vocês usam também por lá, vai, bate papo lá embaixo. E se você gostou, like, comentário já falei, né? Não se esquece de se inscrever também para receber mais vídeos do tipo. Então é isso, meus amigos, e até o próximo vídeo.